Terceiro vídeo refutando o pastor, né, adventista, Ailton, né, falando das heresias da Igreja Católica que a gente defende de acordo com a Bíblia. Que a única igreja que segue de acordo com a Bíblia é a igreja que Cristo fundou. Deixou pastores autorizados por ele. Como envio, né, em Atos 1 e 2, os apóstolos que eles escolheram, em Mateus 10, 4, escolheu os 12, Romanos 10, 6, como pregaram, se foram enviados, João 8, 32, conhecer a verdade vos libertará, que está nessa doutrina. As apóstolos 42 precisaram na doutrina dos apóstolos. Interessante. Aqui é a continuação, né? Ele falou que Maria não foi assusta ao céu, falou que a Santa Missa ali, o sacrifício de Cristo, a ceia ali, é um culto pagão, que nós está matando Cristo de novo e etc. A Bíblia, um ataque à doutrina do santuário. Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram, elas estão mortas, com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou e já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo os erros... Então, você já está se contradizendo, porque você está falando que morreu, já morreu. Moisés morreu. O que Moisés está fazendo ali, então, na transfiguração? Então, ele é especial? O mendigo morre, a parábola do Lázaro lá, em Lucas 16, se eu não me engano. Lucas ou Marcos? Eu não tenho obrigação também de saber tudo também da Bíblia, né, meu? O rico morre, vai para o inferno. O pobre morre e vai para o seio de Abraão. O rico tem a visão lá do mendigo lá com o pai Abraão, e o mendigo tem a revelação que o rico estava lá no inferno. Aí você já vê a base. Diz que a Bíblia dá nomes, dizendo que já estão no céu. Em momento algum nos é orientado a buscar esses homens. Quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não. A Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Ou quando se ensina que quando alguém peca, tem que ir até o sacerdote para buscar o perdão. Essa doutrina nós chamamos de confissão auricular. Só que a Bíblia diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Puta, Deus. mano, misericórdia, e quem cara. é esse único mediador? Meu, ele fez aqui um trocadilho do Satanás mesmo. Uma hora ele tá falando, mas as pessoas vinham até João Batista, se confessava com João Batista e era batizado nas águas. E Cristo deixou em João 20, do 21 até o 23, vamos mostrar na Bíblia, que ele não mostra na Bíblia, mostra o que ele quer. João 20, ó. Até o 23, ó. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós, ó. Já tem um envio também dos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Em Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita que ele me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Então, quem rejeita a doutrina da igreja, Efésios 2:20, edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, estão rejeitando o próprio Cristo. Quem sai dessas doutrinas da igreja e vai seguir Edir Macedo, Cira Malafaia, ou esse pastor, ou Rodrigo Silva, o adventista, essa igreja que surgiu no século XIX, está fora do envio do magistério, que Cristo enviou aos apóstolos. E deu autoridade, pastor, está na Bíblia, ó, de reter pecado, de perdoar, de excomungar. Em Atos Apóstolos 8:20, que Pedro excomunga aquele herege, aquele macumbeiro, aquele feiticeiro, o mago, Simão Mago. Como não tem? Aqui, ó. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe, recebeu o Espírito Santo, ó. Espírito Santo de envio.
Mas após o Espírito Santo desce, ele se concretiza. Aqueles, não é, aqui eu já vi um cara falando que não é contradição. Aqueles, quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Aqueles quem os tiver retidos, serão retidos. Olha só. Aqui já fecha, já finaliza que esse cara é um falso profeta. Ele está defendendo que a igreja adventista acredita. Sua fundadora, o Ellen White. E vai misturar, vai fazer uma cisalada, uma salada míssima aqui em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus, homens, Jesus Cristo homem. Está falando aqui de perdoar os pecados? Está falando aqui de intercessão? Não. Mediar o quê? Esse texto está falando de mediar a salvação. Tanto que o mesmo texto, o mesmo versículo, Tito 2,1, acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e suplicações de graça por todos os homens. O texto já disse. Intercessão é orar. Mediação é salvação. Maria ela não pode te salvar, mas ela pode interceder por você. Como eu posso interceder por você, seu herege. E tanto 6, já deixa bem claro, que se entregou como resgate lá na cruz. Tal fato é testado em seu tempo. Vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui, já o tempo que o Espírito Santo está me tocando, sobre esse texto. Mostrar o versículo bíblico, que se morrendo na cruz, etc. Tudo foi consumado. Em João 19:34, saiu sangue e água. Quando aquele soldado fura Jesus Cristo. Então passa com a lança, né? Ele quer negar, cara. Ele não quer que você acredite na igreja católica. Tanto que ele fala do diabo toda hora. Que o diabo está usando ele. Mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Cristo Jesus? Homem. Então, quando eu ensino a doutrina da confissão auricular, que você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão dos pecados, isto é uma blasfêmia. Ninguém pode... Não mistura esse texto, Timóteo, 1 Timóteo 2:5, esquece o 6, com perdoar pecado. Ali está falando salvação, mediar salvação. Não está falando mediar intercessão. Tem duas coisas distintas, tem diferente. E tanto a Bíblia fala ali, mostra, porque eu mostrei versículo bíblico, que você não vai mostrar. Se você mostrar, esses hereges vai acreditar na igreja. João 21 até o 23. Soprou o Espírito Santo sobre eles, deu autoridade a eles de perdoar e de reter. E as pessoas vinham até João Batista, as pessoas confessavam a João Batista e era batizado. Você está falando ao contrário, que a Bíblia está ensinando. Aqui, ó. Perdoar o seu pecado. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18. Vai distorcer de novo. Ó. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel. Que tem a ver com esse texto em 1 Timóteo 2:5, de perdoar pecado, de reter pecado, e ao sacerdote confessar. Que tem a ver esse texto. Esse texto está falando dos povos pagãos, que queimavam seus filhos para oferecer a ídolos, a deuses. Tá vendo a confusão? É isso. Por quê? Ele não vai provar aqui, ó. Ele conhece o texto. Mas ele não vai provar. Por quê? Ele quer afrontar a igreja. E fazer essa lavagem cerebral naquele povinho ali, ó. Que não conhece Bíblia. E acredita nesse cara. E ninguém faz pergunta. Fica quieto. Não mostrar o versículo bíblico corretamente mostrando. Queimar os filhos aos deuses pagãos. Aí, ó. Que não se acha esse povo no meio de ti. Nem adivinhador. Nem prognostica. Velho Testamento, cara. Já está falando, desapareceu. Hebreus 8:13. Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos.
Pois todo aquele que faz tal coisa é o... Então, ó o que ele quer colocar na cabeça do povo. Quem pede intercessão a Nossa Senhora está invocando os mortos. Você está entendendo? Olha, não bate com o texto. Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então, o fato de consultar a quem já morreu é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? Ailton. Agora, ele se estrepou. Quem está morto não pode falar com o vivo. Jesus estava vivo. Apareceu quem? Vamos, Êxodo. Às vezes o pessoal vai fazer a pergunta para ele, é a mesma coisa. Êxodo 34. Não é isso, não. Acho que é Levítico. Deixa eu ver. Levítico não, é Números. Deuteronômio. É Deuteronômio, ó. Deuteronômio, ó, 34. 5. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidira. Olha só. 34, 5. Morreu Moisés. Olha agora onde Moisés está. Mateus 17, 3. Eis que apareceram Moisés. Elias conversando com o Senhor. Você está entendendo? Nós não invocamos mortos. Nós não somos um povo pagão. Maria, ela não está morta. Ela está na glória, junto com seu filho, intercedendo. Ela é intercessora. Como o Santos é intercessor. Como Jó foi interceder para os seus amigos. Jó 42. Moisés morreu e está lá. Na transfiguração da montanha. Na glória. Que interessante. Olha a pergunta que o cara vai fazer para ele. Ó. Não pode falar com quem não viu. Certo? Ailton. Pastor, a respeito da hóstia. Quando ali é celebrado esse momento, é feita uma afirmativa que é a carne de Cristo? Exatamente. Na ceia do Senhor, é um símbolo. Exatamente. Qual é a diferença? A doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica Romana desenvolveu ao longo de séculos, ensina que não são emblemas apenas. Eles se transformam por um milagre divino no próprio corpo e no próprio sangue. E na missa, o Cristo morre novamente. Qual é a diferença desta missa para uma cerimônia da ceia? Na ceia fica muito claro pelo ensino bíblico, e qualquer igreja que ministra ceia tem que deixar isso muito claro, que o pão sem fermento e o puro suco da uva são símbolos do sangue de Cristo. E nós celebramos essa cerimônia em homenagem à morte dele. E anunciamos a vinda dele até que ele volte. Você está entendendo? Mostra biblicamente isso. Quer saber por quê? Uma ceia protestante é um símbolo. Por quê? É um suco de uva, para eles é o sangue de Cristo. Aquele pãozinho não é em forma de hóstia, é um pão normal. É o corpo de Cristo. Agora, raciocina comigo. Quem consagrou esse pão? O pão e o sangue de Cristo, ele só torna corpo e sangue de Cristo por causa da consagração sacerdotal. Quando o sacerdote está consagrando, não é mais o sacerdote, é o próprio Cristo. Por isso que é a transubstanciação. Um nome difícil, né, meu?
Se torna o quê? Presença real de Cristo. O ápice. Cristo real na Eucaristia. Um culto protestante, a ceia. Por que ali não é válido? Porque ali é um símbolo. Vem fundamento de homens. Não tem sacerdote. Para consagrar a hóstia santa. Para consagrar aquele simplesmente suco ou aquele pão. Não. Por isso que é símbolo. Para eles, o da Igreja Católica, está errado. O que está certo é o que celebra nos cultos protestantes, principalmente ali no Adventismo Sétimo Dia, que dá a entender pela explicação, pelo vídeo aí, isso. Para eles, ali, a Santa Missa é um culto pagão. Para eles ali, a Eucaristia é simplesmente um símbolo, não é a presença real de Cristo. E a Escritura deixa bem claro, fazer isso em memória de mim. Em João 6 também deixa bem claro. Em Coríntios 11, do 23 em diante, também deixa bem claro. Em Lucas 22, 17 em diante, também deixa bem claro. Então, a gente provamos, e os cursivos também deixa bem claro. Por quê? Por causa da consagração. Em Jeremias 33, 17, 18, jamais faltará descendente que irá oferecer o sacrifício cotidiano. Esse é esse descendente. Cristo é o novo sacerdote. Cristo escolheu pessoas, capacitou discípulos para ser um novo sacerdote. Para oferecer o quê? E atualizar o seu sacrifício. Em Pedro, para fechar o vídeo, que eu não quero mais ver mais, é sempre a mesma coisa. Isso já dá a entender que já dá para refutar. Pedro. Dois, 1. 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais deste edifício. Espiritual. Um sacerdócio santo. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais. Agradável a Deus, por Jesus Cristo. O que são essas vítimas? Vítimas espirituais. É a Eucaristia. Que é o próprio Cristo. O pão ali é o próprio Cristo. Quando é consagrado, não é mais simplesmente um pãozinho. É o corpo de Cristo. Lá na celebração protestante, é simplesmente um pão, porque eles não têm sacerdote. Não tem consagração ao pão. Ele está comungando um pão só. Na missa, não. É consagrada. A Eucaristia se torna o corpo de Cristo. Transubstanciação. Se eu estiver errado, me corrige. É um nome difícil. Sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais a Cristo. Agradável a Deus, Jesus Cristo. Que interessante. Consagração sacerdotal. Em Jeremias, ó. 17, 18. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para oferecer o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes ao sacerdote e aos levitas para oferecer holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Ó, no altar. E também, se você for prestar atenção aqui, ó, Coríntios, para fechar, para finalizar, é um único só pão. Na mundial é outro pão. Na Assembleia é outra forma de pão. Na mundial é outro pão. É um só pão. Coríntios 11. Não, Coríntios 10. Aqui, ó. Para fechar. A Santa Ceia Protestante é outro pão. Sem consagração, sem sacerdote. É pão que os povos pensa que está consagrando, mas não é consagração, porque não tem sacerdote. Só quem pode consagrar é sacerdote.
Pastor não tem essa consagração. Aqui, ó. 1 Coríntios 10, 15. Ó. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha só. O cálice de bênção que bebemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um... Olha só. 1 Coríntios 10, 17. Uma vez que há um único pão. Um único pão. Olha, protestante. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só. Os protestantes comungam do mesmo pão lá com a Santa Missa, que tem consagração? Não. É um único só pão. Quem está falando isso aqui é membro da igreja, o apóstolo Paulo. E os apóstolos 27, eles se reuniram no domingo ali para celebrar isso aqui, ó. Para finalizar, ó, Coríntios 11, 23, ó, eu recebi do Senhor, que vos transmitiu, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Olha só. O único pão. E depois de ter dado graça, partiu dizendo isso. Isto é meu corpo, que é entregue por vós. Ó. Fazer isso em memória de mim. Ó. Falando para quem? Para os apóstolos. Ó. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Aonde? Na Santa Missa, porque é a presença de Cristo. Isso que as igrejas protestantes não entendem, não tem. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no seu sangue. Toda vez que bebedes, fazei isso em memória de mim, ó. A Santa Missa. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do sangue, cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quer dizer o quê? É uma coisa séria. É consagração. Olha o que os protestantes eles bebem aqui, ó. Eles comem, ó. 1 Coríntios 11, 28. Que cada um se examine a si mesmo. E assim coma desse pão. E bebe desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinção o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão por entre vós há muitos doentes e fracos e muitos mortos. Interessante, né? Você entendeu o que acontece na Santa Missa ali? O sacerdote, ele tem autoridade, tem um envio, tem um respaldo, tem o pastoreio, tem a chave de ligar e desligar, que tem a jurisdição do Papa para fazer isso. Quando o sacerdote está consagrando ali a Eucaristia, não é mais o sacerdote, é o Cristo. Está sendo atualizado o seu sacrifício. Quando é consagrado ali, a Eucaristia, o pão, não é mais pão, é corpo. O vinho não é mais vinho, é sangue. Por causa da consagração. Na igreja protestante, é simplesmente um pão, porque não tem sacerdote para consagrar, para esse pão se tornar a carne, o corpo de Cristo, e o vinho, o suquinho de uva, eles não têm sacerdote para consagrar, para esse suco de uva virar o sangue de Cristo. Tanto que ele fala vinho, né? Não é suco de uva, é vinho. Até isso eles mudaram. É vinho, não é suco de uva. E não tem sacerdote. E suas igrejas vêm 16 séculos de atraso. Por fundamento de Martinho Lutero, que entendia todo esse ritual, toda essa consagração. Que ele tinha a sucessão apostólica, tinha autoridade para fazer o sacrifício de Cristo, para tornar o pão em corpo de Cristo, o vinho em sangue de Cristo. Ele se rebelou e foi fundar a sua igreja.
Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Simples. Não vou mostrar mais porque é sempre a mesma ladainha. Está aprovado base biblicamente. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.